Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida, mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja, né? Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio. Quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. Enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. Ele é refrescante, ele é saudável. Há sempre as duas realidades, o tempo todo a serem observadas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos. Precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites. E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento. Caótico. A vida é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de que pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Aliás, o cristianismo é pautado o tempo todo em simbologias e em realidades contraditórias. A realidade da cruz, seu Deus é rei, mas não se esqueça
que ele é coroado de espinhos. É diferente a coroa do rei. Enquanto o rei ostenta, viu, né, a rainha da Inglaterra fazendo 90 anos, ela desfilando com uma tiara, sei lá como é que chama aquilo, uma coroa cravejada de diamantes, de pedras preciosas, certamente numa estrutura de ouro. Pois é, quando nos fala a palavra rei, a primeira coisa que nós associamos é que é glamouroso ser rei. Mas isso é uma construção histórica, uma construção social do papel. Se você for pensar, o rei é o primeiro a ser o servidor do povo. Ele é o primeiro a ser o guardião dos valores glamourizado. Você pensa na política, né? O nosso presidente, o presidente daqui, o nosso prefeito. Sempre que a gente fala dessas autoridades, o juiz da cidade, sempre pensa alguém que está acima de nós, sempre ao contrário. É alguém que está abaixo, na primeira fileira de serviço. Isso que Jesus dizia, que o servo, o significado do servo deverá ser para nós sempre como modelo humano a ser observado. Viemos para ser. O amor é serviço. A amizade é serviço. Aí você descobre a realeza do serviço. A rainha da Inglaterra desfila pela cidade coroada de diamantes e você corre o risco de pensar que a realeza é sempre isso, glamour. Não. Volta para o seu mestre. Volta os olhos para o seu rei. E você vai ver a realeza dele está expressa no Monte Calvário, onde ele está despido, onde ele está machucado e coroado, mas de espinhos. Inclusive com uma frase irônica em cima de sua cabeça. Ali você descobre a contradição. O cristianismo está estabelecido a partir de uma contradição que nós não conseguimos resolver. Eu preciso buscar a glória de Deus e encontro a glória de Deus no serviço. Simplicidade. A glória de Deus não é a mesma da glória dos homens que nós compreendemos. Quando eu falo a palavra realeza divina, eu não posso imaginar um trono onde está sentado um rei vestido com todos os recursos da vaidade, com todos os recursos da prepotência, com todos os recursos da arrogância, que são tão próprios dos reis que conhecemos, dos governantes que conhecemos. Não, você tem uma realeza prestes a dar a vida. Aí então você entende bem, se você quiser cumprir, se você quiser desdobrar essa realeza para os papéis que nós experimentamos. A minha mãe, por exemplo, é uma mulher que se desdobrou sempre para que eu tivesse vida. Deixou de dormir para que eu dormisse. Deixou de comer para que eu comesse. Deixou de se alimentar, né, para que eu estivesse alimentado. Passou frio para que eu estivesse aquecido. Aí eu descubro que isso é real. Isso é glória. É a glória do serviço. É a glória do amor. Que não fica na vitrine. Não é dourado, não é brilhante. É fosco. A realidade amorosa é sempre fosca. E Jesus já alertava para isso, que ele dizia, quando você for fazer uma caridade, contando o que fez, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. É isso. A realeza é outra. Não fique querendo o resultado que os reis procuram. Olhe para o seu rei, que foi alguém que fez tudo, a Sagrada Escritura fala isso também, passou pelo mundo somente fazendo o bem, e em nenhum momento voltou para cobrar o bem que fez. Foi rei,
mas a realeza do serviço. De nunca esperar que o outro lhe oferecesse o mesmo que ele estava oferecendo. Radicalizou esse discurso. Quando for dar um banquete, não procure os seus amigos, não convide os mais. Saia à rua à procura dos que não têm ninguém. Encha a sua casa com essas pessoas. Prepare o banquete para eles. Ah, padre, por uma questão de segurança nós não vamos fazer. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo. Sem medo de reconhecer aqui para outro. Quantas vezes eu sou hipócrita? Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato preciso. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Jesus em nenhum momento impôs a ninguém o jeito de ser. Ele propôs que era gentil, embora fosse firme, elegante, poeta, desafiador, mas extremamente elegante na maneira de fazer. Tudo o que Deus quer de você já está em você. Agora é só desenvolver. Mas como é que eu desenvolvo, Padre? Sabendo primeiro o que Deus quer de você. O que Ele colocou em você. Não morra ignorante. Não morra sem saber tudo o que Deus deixou em você. Não morra sem saber todas as virtudes que o Senhor depositou na sua vida. Na sua estrutura humana. Você é único. Você é uma riqueza. E pode ser que você tenha sido estragado por muitos indigentes que não souberam administrar as suas indigências interiores. Porque onde existe alguém que não sabe administrar uma indigência interior, ali existe um estrago que contamina muitos que estão ao lado. Eu, como padre, pense no estrago que eu posso fazer se eu não tiver uma honestidade diante de mim mesmo. Eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, eu quero despertar o que as pessoas têm de melhor. Eu preciso cada vez mais trabalhar essa perspectiva em mim, para que isso repercuta naturalmente nos que estão de fora. Quando eu ensino a misericórdia, eu não estou falando de uma condescendência com o pecado. Eu estou falando de um caminho que nos permite chegar à nossa verdade. Então agora eu sou um limitado, eu sou um indigente, eu vou passar a mão na minha cabeça o tempo todo. Não, é o contrário, eu vou me pôr para correr. Vai fazer o que precisa ser feito. Vai correr atrás dos seus prejuízos. Nós não temos o direito de ficar vivendo essa rejeição interior, porque alguém um dia nos rejeitou, ou porque alguém um dia não nos amou como a gente precisava ser amado. Isso é infantilismo. Eu não tenho o direito de justificar os meus erros porque alguém errou comigo. Não tenho o direito. Eu tenho que cavar com profundidade a minha existência para descobrir nos meus dias onde é que se abriga essa força. E lá, quando você tem contato com você, quando você descobre o que você rejeita em você, que não deveria ser rejeitado, você começa a encaminhar muitas soluções na sua vida. Primeira coisa, não rejeite o seu pecado, não tenha medo dele não. Qual é? Isso eu não faço. O ateu de ontem nos deu uma lição de cristianismo. Sim, sou invejoso. E porque sou invejoso, eu sou capaz de falar mal do Padre Alexandre, sou capaz de criticar as atividades dele.
Aquele padre. Eu, quando sou invejoso, eu sou uma bomba. Porque eu sou capaz de ser cruel. Então, toda vez que eu percebo a inveja em mim, eu pego ela na mão. Minha senhora, a senhora é minha. E quem tem que ter o comando nessa história sou eu. Não é a inveja que vai me comandar. Sou eu que vou administrá-la com toda a honestidade do mundo. Nós que estamos nos bastidores religiosos, nós sabemos como a inveja é corrosiva entre nós. Um padre que não se alegra com o trabalho do outro. Uma freira que não se alegra com o bem que ela realiza lá, junto aos outros. Ah, mas isso não é um privilégio nosso, não. Onde existe alguém que não está na disposição de administrar as suas indigências interiores, lá o diabólico prevalece. Porque o que é o diabólico? O que divide, o que separa, o que desarmoniza. Ao ser honesto, você dá o primeiro passo na superação. E Santo Agostinho dizia que até no reconhecimento de um defeito você já está na ação da graça. A graça de Deus se antecipa em tudo, inclusive nos dar condições para caminhar no reconhecimento daquilo que é miserável em mim. Então tá bom. Se eu levo a sério a carta de Gálatas, que é o convite à libertação de tudo aquilo que possa me impedir de ser quem eu sou, então eu vou começar a viver um dever de casa diário, de começar a colocar na mesa do meu enfrentamento tudo aquilo que no meu comportamento, no meu jeito de ser, não favorece a minha maturidade. E sem medo, minha gente, eliminar na nossa vida toda e qualquer situação que possa causar essa rejeição interior. Livres da rejeição de tudo aquilo que nos foi oferecido ou que foi cavado por nós mesmos como um dificultador para que Deus pudesse fazer florescer a semente que está em nós. Sim, eu acho que o grande objetivo do diabo é justamente que a gente fique entretidos para não chegar ao núcleo de nós mesmos. Porque a falta de liberdade é justamente isso. A falta de liberdade, ela causa um entretenimento. E dá um prazerzinho sempre temporário, né? E você vai substituindo por outros. E vai substituindo por outros. E você nunca chega ao cerne da questão. Não há uma superação. Há um entretenimento. Eu posso muito bem viver uma vida sem liberdade, parecendo que sou livre. Hoje, esse discurso da libertinagem, né, não é outra coisa, senão um bando de gente amarrada em suas necessidades, sem nenhuma disposição de lidar com elas para superá-las. E o caos social se estabelece aí, onde os libertinos fazem parecer ser liberdade o que eles vivem. Uma gente que não quer regra. Se todos fossem iguais a você, que não gosta de regras, que insuportável seria viver. Vamos mudar a música do Tom Jobim. Quando existe uma pessoa no núcleo familiar que não faz essa lição de casa, de corrigir na vida interior, ou de colocar essa indigência interior sobre a dinâmica do trabalho, da rotina, da luta, é insuportável. Uma pessoa que não muda. Ah, eu já estou velha demais para mudar. Pois é. Pois então, saiba que envelhecerá na amargura. Porque quem não muda fica só. Quem não está disposto a viver a lapidação do Evangelho. Porque isso é tão interessante. Quanto mais você mergulha no conhecimento de Deus, mais Ele vai apontando para você onde é que estão as suas rejeições.
E Ele lhe ajuda a viver o acolhimento dessas situações para que você cuide delas, não para que você se acostume com elas. Então tá bom, eu vou reconhecer que sou ciumento e vou ficar a vida inteira dizendo, sou ciumento, sou injusto. Não, não. A ação de Deus na nossa vida é justamente, no primeiro momento, esclarecer-nos. E depois que nos esclarece, Ele nos ajuda a encaminhar com a gente mesmo. Chega dessa religiosidade que não nos ensina a olhar essa miséria que nos habita de uma forma honesta, à luz da misericórdia divina. Porque quando eu sou iluminado pela misericórdia divina, eu me torno mais esclarecido sobre o que eu posso fazer comigo. E estando no trabalho comigo, eu perco um pouco o tempo que me sobra, que me faz ficar o tempo todo querendo cuidar da vida do outro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando nós nos dispomos a cuidar das nossas indigências interiores, não nos sobra tempo para fofoca, não nos sobra tempo para tantas coisas que fazem parte da nossa vida. Quando a gente começa a administrar as nossas indigências, você fica muito mais tolerante com ela. Não no sentido de passar a cabeça e dizer, pode pecar à vontade, tá? A mamãe está aqui para te proteger. Não é isso não. Misericórdia comporta justiça. Volto a dizer, não é condescendência com o pecado. Eu, quando me olho à luz da misericórdia, não é para passar a mão na minha cabeça e ficar acomodado nos meus defeitos. Não, não é não. Eu me olho à luz da misericórdia é para não acreditar na condenação dos que estão de fora. Porque se tem uma coisa que o diabo conseguiu, é militante. E são todos muito religiosos. Estão todos muito militantes. Eu, quando eu quero viver, eu tenho que ir para a solidão. Quando eu quiser viver uma relação justa comigo, eu tenho que fechar todas as portas das condenações, inclusive das rejeições que me foram colocadas, que também me condenam. Aí, se eu não entro no Santo dos Santos, o lugar onde só cabe um, nada acontece. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que desfazer os nós do sapato, da gravata, dos meus sonhos, dos desejos. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber as escadarias de toda e qualquer vaidade que eu tenho em mim. Limpá-la, eu tenho que sangrar tudo que em mim é um obstáculo. No Santo dos Santos, você não entra com seus diplomas, com seus discos de ouro, com seus colares, com suas titulações. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis,
ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado. A verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Sim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, isso. né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Que a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio. Esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né?
É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Quem tem síndrome do pânico sabe como é ruim sentir o que a gente sente. É difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Quando você tem medo do trivial da vida. Porque o rito é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar conta. Tinha uma missa, eu ia me aproximando do local, eu não vou dar conta. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Sabe quando você precisa pensar em cada fase do processo? E em cada fase do processo você acha que é pesado demais para você? O Paulo, que é o motorista que me levou durante todos esses anos, nas distâncias mais curtas, me levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro. Nos últimos anos, quando ia chegando a hora de ir, eu tinha algum desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto. Quando eu precisava descer do carro, eu olhava para ele, sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né?
Geralmente me despedindo, ele assim, meu amigo, não vejo a hora de lhe ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos, era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe as peças do jogo, né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo. Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, mas o que eu faço? Quantas vezes eu escuto isso, né? Você não pode parar. Seu trabalho é muito importante. As pessoas mesmo, para quem eu pedi ajuda. Quantas vezes eu ouvia isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? E sim, penso toda hora. Você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que o meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço? Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros? É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita. Porque é uma pessoa famosa, mas é um padre. Escolheu dedicar-se aos outros. Escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua. Eu sei que tem padres que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. E ali eu, olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar que um cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha. Mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo, sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos. Tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? A coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, que eu não sei onde está, em que lugar ela existe. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então, eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, não tenho expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom, depois isso é tão pesado. É como se você estivesse o tempo todo num estado de vigilância e absolutamente nada em você poderá falhar. As pessoas não estão geralmente preparadas
para as nossas falhas. Elas estão com a expectativa de que nós vamos corresponder às suas esperanças. Então, eu estando aqui, rodeado de pessoas que não me causam esses medos, porque não têm expectativas em mim, comigo, por mim, me veem como eu sou, me amam como eu sou, eu posso ficar adaptado, né? Mas e se de repente isso ficar tão confortável que eu não queira mais outra coisa? Então aí é isso que eu tenho pensado muito, sabe? Sempre acreditei que as coisas ruins são frutos do pensamento, sentimentos negativos que alimentam a alma e o corpo, que muitas vezes atraímos misérias de acordo com nossas atitudes, uma vez que somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. Gostaria que o Senhor pudesse me esclarecer melhor sobre esse assunto, porque para mim parece puro teatro aquelas cenas que vejo, onde as pessoas se jogam no chão, gritam em nome de Deus e realizam a cura do mal. Me desculpe, Padre, se pareço cética, mas a manifestação de Deus para mim está muito longe disso. Um grande abraço e que Deus continue a iluminar o seu caminho sempre. Veja bem, o diabo tem muitos instrumentos nos dias de hoje. O que é possessão? É você ter o corpo todo possuído? E aí você lembra daquelas imagens do filme O Exorcista, quando a menina está com o corpo possuído pelo diabo. Tudo bem, aquilo ali é uma manifestação horrorosa, né? Você tem ali uma manifestação física desse diabo. Agora, minha filha, muito mais que preocupar com essa possessão física, que são mais raras, é a gente pensar com a possessão que o diabo pode fazer da nossa cabeça. E para isso, ninguém está salvo. Eu sou o sacristão lá da igreja. Cuidado, o sacristão pode ser diabólico. Eu sou o padre da paróquia. Cuidado, o padre pode estar diabólico. Como? Quando ele permite que as mentalidades que causam desarmonia estejam presentes dentro dele. Quando você percebe que você está se transformando num instrumento de discórdia, de desamor, de violência, de mentira, de injustiça, cuidado, você pode estar sendo tomado, você está sendo um instrumento do diabo no mundo. E a gente percebe isso demais. Às vezes nós convivemos com pessoas que são extremamente diabólicas. Onde elas chegam, elas conseguem azedar o ambiente que elas chegam. Vocês não conhecem gente assim? Onde ela põe o pé, lá chega o mau humor, o medo, a cara feia, o beiço caído, o espírito de porco, né? Que a gente fala aqui de vez em quando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se transformar numa pessoa assim. Diferente daquela pessoa que é portadora de paz, de amor. As pessoas têm vontade de ficar perto dela o tempo todo. Sabem que ela é uma pessoa que vai ser incapaz de fazer mal. É muito pertinente a sua questão. Que eu gostaria que você tivesse um cuidado para poder analisar comigo agora. Quando você fala que você não acredita em possessão, você fala a partir daquilo que você já viu, desses exemplos toscos que às vezes nós vemos no meio de nós mesmos, às vezes nas nossas comunidades, grupos de oração da renovação carismática, às vezes a gente vê muito essas manifestações, às vezes você vê nas igrejas que estão na televisão, quando você vê o pastor realizando exorcismo, ou até mesmo o padre. Quando você diz que você não acredita nestas manifestações, você até não está com tanto problema. O problema é negar a existência do diabo. Nós não podemos negar a existência do diabo, mesmo porque há alguns mestres espirituais que dizem que uma das maiores artimanhas do diabo do mundo é justamente fazer as pessoas não acreditarem que ele existe. Porque quando a gente não acredita que ele existe, ele acaba tendo muita chance na nossa vida, porque a gente não se precaver, não é?
Quando a gente relativiza a presença do outro, a gente dá ao outro o direito de agir. E se a gente mantém o cuidado, o outro vai ficar sob a nossa observação. Então veja bem, negar a existência do diabo nós não podemos. Seria um absurdo, né, da nossa parte. O diabo existe, ele está fundamentado nas Escrituras. Agora, se você não acredita naquilo que você vê em termos de possessão, naquilo que muitas vezes as pessoas apressadamente dizem que é uma espécie de possessão, você está no seu direito. Eu também acho que existe muitos exageros. Muitas vezes o que a gente vê são crises de histerismo, de pessoas que querem chamar a atenção. E eu já acompanhei muito isso, porque a minha história dentro da renovação carismática me deu a oportunidade de presenciar muitos fatos assim. A melhor maneira de chamar a atenção é passar mal, é pular dessa altura do chão e todo mundo corre e faz alguma coisa. Muitas vezes as pessoas são muito carentes e fazem essas manifestações mesmo, muito mais para suprir um desejo de serem vistas. O fato é que existem possessões que a igreja reconhece, que verdadeiramente aconteceram. São poucas, mas são reconhecidas. E o que eu acho de tudo isso? Que nós precisamos tomar muito cuidado toda vez que nós fazemos parceria com aquilo que é diabólico. Quando você percebe que você está aceitando o que é diabólico dentro de você, aqui sobretudo. Mentalidade é uma coisa perigosa. Quando nós temos, nos dias de hoje, muitas vezes, um relativismo com valores cristãos, com valores familiares, com valores humanos, muitas vezes. O diabo age nisso, nos relativismos. Não é importante ser fiel, não tem nenhum problema a gente pular a cerca de vez em quando. É sim, é problemático ser infiel, sim. É triste a gente trair as pessoas que nós amamos. Não é normal que todos cedo... Às vezes nós escutamos, nós não podemos mais segurar os nossos jovens, eles muito cedo estão descobrindo a vida. Cuidado, isso é relativismo. Nós temos o relativismo religioso, quando muitas vezes as pessoas querem Deus, mas não querem os compromissos que nascem desta parceria com Ele. Nós queremos viver uma religião, mas que não nos comprometa, que não mude a nossa vida. Eu quero continuar sendo cristão, mas eu não quero que Deus venha mexer em absolutamente nada da minha vida. Isso é relativismo, é aí que o diabo age. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não se renda aos poucos às suas artimanhas. Eu gosto da definição de que o diabo é um cachorro bravo que está amarrado. Ele não pode chegar até mim, mas ele pode latir e me seduzir para que eu chegue até ele. Eu vejo isso o tempo todo, minha gente. O vício é assim. Eu nunca vi uma garrafa de uísque correndo atrás de alguém. Me beba, me beba, me beba, não. Agora, eu vejo as pessoas se dirigindo para as garrafas de uísque, pedindo uma dose. Nunca vi um cigarro tentando seduzir um fumante ali na esquina. Me fume, né? Não. Sou eu que busco tudo aquilo que me destrói. E veja bem, a sedução do diabo, ela é muito grande. E quando eu falo diabo, eu quero que você pense não só naquele chifrudo que vem na nossa cabeça, né? Mas tudo aquilo que é diabólico no mundo, tudo aquilo que quebra a harmonia da vida. O diabólico é aquilo que quebra a harmonia da vida. Uma palavra pode ser diabólica entre a mãe e o filho. Uma palavra maldita pode ser diabólica entre o marido e a mulher. Por quê? Porque quebra a harmonia. Nós precisamos tomar muito cuidado com a música que a gente escuta. Eu estava prestando atenção, porque quando a gente vai para um sítio onde está todo mundo ouvindo música e se sente no direito de colocar a música na altura que quer, né? Você acaba tendo que ouvir a música do vizinho, né? E eu confesso para você que eu estava ouvindo algumas coisas lá que eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma mulher
pode ter coragem de cantar isso que ela está cantando? Porque ela fica totalmente banal na letra que ela está cantando. Ela já não tem mais amor próprio para poder tecer um discurso daquele. A poesia está longe. Não existe beleza na letra. O que existe é uma linguagem tosca de uma mulher que está se assumindo objeto para aquele que ela canta. Isso é diabólico. Sabe por que é diabólico? Porque essa música pode entrar no rádio que toca na sua casa, e a sua menina, que você fez de tudo para ela ser uma moça de caráter, uma moça que se ama, aos 6 anos ela começa a ouvir isso, começa a aprender e depois começa a reproduzir. Isso é diabólico. Quando você percebe que o que não presta entra para dentro da sua casa e quebra a harmonia que você tanto quis para a sua casa. E é aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com a internet dos nossos filhos, porque o diabo pode estar passando por aquele instrumental. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo, e tentar entender que isso não é uma regra para você. Que às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida em que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber.
Então, a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim. Gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não é isso não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente,
pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu alto amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é alto amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é alto amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Minha gente, a liberdade interior talvez seja o valor máximo, o sabor máximo que um ser humano poderia experimentar. Ser livre interiormente facilita tudo. Até mesmo a nossa capacidade de administrar o sofrimento. Pode observar, muitas vezes nós sofremos é porque somos apegados, nós não somos livres. Eu me apego a uma mesa, eu me apego a um livro, eu me apego a um sucesso, eu me apego a um emprego, eu me apego a uma pessoa. E aí eu me privo de viver a minha liberdade pessoal. Aí eu começo a sofrer. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém nos prometeu que tudo aconteceria como a gente quer. Ninguém nos prometeu que os nossos amores seriam perfeitos. Ninguém nos prometeu que as pessoas não nos trairiam. Ninguém nos prometeu que nós não perderíamos as pessoas que nós amamos. Ninguém nos prometeu que nós não teríamos de lidar com os contrários. A liberdade interior, minha gente, ela vai colocando você em paz com a vida, sabe? Você vai ficando mais leve para conviver. Você vai percebendo o que realmente importa. Onde é que você tem que pôr o seu empenho? Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito, amargurado por causa de bobagens. Por quê? Porque nos falta liberdade interior. Ah, padre, mas o meu contexto me escraviza. Me desculpe, eu só acredito na liberdade. O que nos liberta, minha gente? O que nos liberta? Qual é o advogado que pode nos retirar de trás das grades do sofrimento? São as nossas convicções. É o que a gente pensa que nos liberta. É a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar. Talvez a libertação não chegue na sua vida, é porque você ainda não pensa de maneira libertadora. Talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões, talvez você ainda seja ciumento, talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias, é porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta, que é a palavra de Cristo, é a sua mentalidade, é o seu evangelho, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de viver, de interpretar o mundo, de interpretar as pessoas. É isso que nos liberta. Viver dói. Viver é doloroso sempre, mas é possível extrair uma satisfação de tudo isso. E para isso, o processo religioso, para nos ajudar a entender isso. Sabe, é tão libertador quando nós entendemos
que a vida é sagrada, mesmo quando acontecem coisas que não parecem ser sagradas. Que mesmo em meio a desgraças, nós podemos dar um sentido religioso a tudo isso. E nós podemos compreender todo este processo humano como um dom a ser administrado de maneira santa. Eu hoje quero receber a vida, quero lidar com essa vida com maturidade, porque eu a compreendo como um processo santo. É santo viver, é sagrado viver. E eu não tenho o direito de negligenciar essa sacralidade da vida com as minhas infantilidades. Por que eu digo que talvez seja um dos maiores sabores humanos, do ponto de vista espiritual, afetivo, que o ser humano pode experimentar é a liberdade? Porque a partir do momento que eu sou um homem livre, eu começo a me interpretar de um jeito certo. Eu começo a olhar para mim com o devido respeito, com a devida reverência. E eu começo a olhar para o outro também, permitindo essa liberdade. Porque quem é livre faz questão de provocar a liberdade em quem encontra. Às vezes nós temos tanta dificuldade dentro de casa, nós temos dificuldade com o irmão, nós temos dificuldade com o pai, com a mãe, com o amigo. Por quê? Porque nós não fomos libertados na nossa cabeça, nós continuamos apegados a nós mesmos, às nossas misérias, nós não nos trabalhamos para a liberdade. Porque a partir do momento que eu levo a sério a liberdade que Jesus provoca em mim, eu vou fazer de tudo para que o Cristo seja livre também. Mas de maneira amorosa, de maneira solidária. Eu não vou impor a ele os meus fardos, eu vou fazer de tudo para eu lidar bem com as minhas transformações. Aí eu organizarei melhor os meus lutos, eu terei condições de perder com um pouco mais de sabedoria, porque perder, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos perdendo o tempo todo, mas há ganhos, que se você quiser perceber, é só abrir os olhos. Sabe, então, jogar fora todo esse arsenal de infantilidade que muitas vezes nós levamos, permitir que Deus retire dos nossos olhos esse óculos que muitas vezes nos faz ver uma realidade cheia de florzinha bonitinha, mas que não corresponde àquilo que é. Olhar o outro com verdade, sem as nossas expectativas. Muitas vezes os nossos encontros não são possíveis, os nossos amores não são possíveis, é porque não é que a gente ama o outro, a gente ama as expectativas que a gente tem do outro. Isso é cruel. Quando a gente joga sobre o outro todas as responsabilidades que nascem da nossa maneira infantil de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas. Muitas vezes nós alimentamos visões muito infantis a respeito da vida, do outro, até mesmo da nossa relação com Deus. Quantas vezes nós nos pegamos alimentando um jeito infantil de ser religioso? É quando a gente não tem maturidade suficiente para entender que Deus não vai fazer todas as nossas vontades. E não é próprio de quem ama realizar todas as vontades da criatura amada, porque isso significa retirar da criatura amada a oportunidade de crescer com as próprias dificuldades que são próprias da vida. E claro, a presença de Deus não oscila, ele não amanhece mal-humorado, fala, hoje eu não vou estar ao lado desse povo. Não. Agora, nós é que decidimos aceitar essa presença ou não na nossa vida. Porque Deus não nos invade. Deus nos dá todas as graças, mas Ele não força a gente a receber. E aí, a diferença de um ser humano para todos os outros é justamente a coragem de acolher a graça de Deus, de colocar para trabalhar tudo aquilo que Ele depositou em nós como um dom. É você permitir que a semente avance no seu crescimento. É você regar diariamente essa semente recebida, esse dom recebido, para que ele se torne um fruto. Gente, se a gente passa a mão na nossa cabeça todos os dias, se a gente olha com pena para a gente, se a gente olha com espírito de vítima,
a gente tem 1000 motivos para deitar e dormir, achando que nós já fizemos tudo que tinha que ter sido feito. O ser humano, quando ele entra dentro do contexto da autopiedade, ele para de crescer. Ai, coitadinho de mim, olha como eu trabalhei hoje. Eu não tenho tempo nem para fazer uma caminhadinha. Eu não tenho tempo para nada. Para com isso. Insira alguma coisa de novo na sua vida e faça de tudo para que isso que você fere. Então você tem uma rotina que já é pesada, eu sei, mas coloque alguma coisa que vai qualificar a sua vida. Incremente, ainda que seja, olha, a partir de hoje, meia hora do meu dia vai ser para ler. Eu preciso ler ao menos um livro por mês. Eu preciso acrescentar, ainda que seja 15 minutos de reflexão no meu dia. Eu estou muito agitada, eu estou tendo uma rotina, eu estou cuidando da minha casa o tempo todo, estou cuidando dos meus filhos, eu estou trabalhando e eu não estou tendo tempo para me equilibrar como pessoa. Sabe, você sentir que você está fazendo alguma coisa para o seu amadurecimento, para o seu avanço. Isso é religioso, minha gente. Sim. Quando nós permitimos que Deus haja na nossa vida, quando Ele nos ajuda a viver o desapego, até mesmo daqueles que nós amamos, para permitir partir, ou para reestabelecer aquela memória de um jeito novo, porque todo mundo morre, minha gente. Todo mundo vai perder pessoas especiais. Todos nós somos assolados pela tristeza de ver partir alguém que nós amamos. Agora, a minha vida não pode terminar na hora que o outro morre, porque senão eu não dou testemunho da ressurreição. Ou eu não faço justiça à vida que eu ainda tenho. Nada é só bom, nada é só ruim. O avesso tem seu lado direito. Um tecido, quando você olha para ele, você tem de pensar que existe um avesso que o sustenta, que é tão importante quanto o lado direito. De nada vale, né? Você fazer uma roupa bonita, com tecido de qualidade por fora, se você não dá a mesma qualidade ao tecido por dentro. É assim. A experiência humana é a mesma coisa. E nós vamos amadurecendo à medida em que a gente vai conseguindo articular a realidade com a meta. Ninguém pode viver sem meta, sem objetivos, né? Quando você permite que a graça de Deus lhe alcance, com todas as suas possibilidades, com todas as suas consequências, você começa a adentrar um território de mais leveza, você começa a dispensar um pouco os pesos que às vezes a gente faz questão de levar, porque é impressionante como nós somos pouco inteligentes, para não dizer que nós somos burros. Como nós insistimos em levar fardos que não acrescentam à nossa vida em nada. E não pode ser livre aquele que se amarra em fardos. Não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações, a pessoas, a coisas. Uma maneira infantil de ver a realidade é tão nociva. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons.